Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos dando sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, nosso encontro número 26, estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, parte 5. Vamos lá, estamos aqui entrando no item 5.5, motivos de resignação. Item 12. Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Você vê aqui no primeiro parágrafo, por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Há uma lista de frases que Jesus coloca, são frases semelhantes a essa: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os pobres de espírito. O que dá a entender que é bom sofrer, né? Nesse caso aqui, bem-aventurados os aflitos. A tradução que está feita aqui é a seguinte: se você está passando por uma aflição, é porque a justiça está se cumprindo. E a justiça se cumprindo, e você fazendo o seu papel, a liberdade vai acontecer para você. Nós estamos aqui aprisionados. E é uma prisão sem grade. É a prisão da culpa, é a prisão da vaidade, a prisão da raiva, a prisão da inveja, a prisão do ego, a prisão da vitimização. Assim como temos também a prisão do cigarro, a prisão do sexo, a prisão da bebida. Se isso está gerando aflição em você, é porque você nota claramente a prisão que você vive. E se estamos presos a algo, é porque a justiça funciona de fato. E isso é para provar que a justiça existe na vida. Claro, estou falando aqui da justiça divina. Existe justiça nessa nossa existência. É por isso que eu estou preso. Estando preso, eu fico aflito. A palavra aflito aqui quer dizer, se você não tivesse aflição nenhuma, você provavelmente não estaria pagando por nada.
E somos espíritos que contraímos dívida, que se não pagarmos, a dívida só vai aumentando. Ou simplesmente continua existindo. Aqui no primeiro parágrafo, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento, como prelúdio da cura. Então, diferente das prisões que conhecemos, na prisão divina, você conquista a sua liberdade. Você conquista a sua liberdade pelo trabalho. A sua aflição não se curará se você não fizer algo para resolvê-la. E você resolve a sua aflição pagando a sua dívida. E você paga a sua dívida oferecendo o outro lado da face, em diversas situações da vida. Continuando o texto. Também podem essas palavras serem traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. São séculos. E se você não for trabalhando isso, esse sofrimento pode durar muito mais. Terceiro parágrafo. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saudeis agora, o que vos garantirá tranquilidade no porvir. Ou seja, dependendo da nossa postura, dependendo da nossa atitude, a gente passa a ter créditos no mundo espiritual. Vamos pensar nisso. Continuando. O homem que sofre assemelha-se... Desculpa. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje, mesmo a centésima parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se não fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar pagando apenas a centésima parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? Tal o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos porque se quitam e porque, depois de se haverem quitado, estarão livres. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se do outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma há, qualquer que ela seja, que não acarrete forçosa e inevitavelmente uma punição. Se não for hoje, será amanhã. Se não for na vida atual, será noutra. O homem, lá em cima, o homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma. Ou seja, o homem aqui, que ele está colocando, somos nós. Ou seja, não é uma dívida baixa que nós temos. E quanto maior o sofrimento que temos, maior a dívida que possuímos. Na segunda linha aqui, a quem o credor diz:
se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se não o fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Então, aqui, Deus está nos permitindo pagar uma parte da nossa dívida, para nos vermos livres dela. Mas se optarmos por não pagar, seremos atormentados até que isso seja pago. Este é o conceito da justiça divina. Segundo parágrafo, não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? Entenderam isso aqui? Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Não seria mais simples? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? Então, vamos colocar aqui um exemplo do dia a dia. Imagina que você tem uma dívida de 10 mil reais, aí a pessoa diz para você assim, ó, se você pagar, aqui é a 100ª parte, né? Se você pagar 100 reais, mas der 100 voltas seguidas no quarteirão, se você pagar 100 reais e der 100 voltas seguidas no quarteirão, sua dívida está paga. Aí você responde, não vou dar 100 voltas, não. Estou cansado, no final do dia. E além de tudo, eu não tenho um tênis apropriado para isso. E outra coisa, olha o tamanho desse quarteirão. Aí você ouve, tá bom. Então você me deve 10 mil reais. Então essa é a proposta. Esta é a ideia. Ressignificar a forma que lidamos com o nosso sofrimento. Por isso o nome desse subtópico que a gente está estudando agora. Motivos de resignação. Por que eu tenho que me resignar? Porque eu tenho que acatar com alegria ou com paciência o que acontece comigo agora. Não precisa acatar com alegria, mas pelo menos aceite com paciência o que você está vivendo. Terceiro parágrafo. Tal o sentido das palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos porque se quitam e porque depois de se haverem quitado estarão livres. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se do outro, jamais poderá alcançar sua libertação. O pessoal fala, poxa vida, eu estou pagando minha dívida, eu sei que eu estou pagando minha dívida, mas eu continuo sofrendo. É porque você paga e continua contraindo novas dívidas. É isso. Ou seja, a cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma há, qualquer que ela seja, que não acarrete forçosa e inevitavelmente uma punição. Se não for hoje, será amanhã. Se não for na vida atual, será noutra. Certo? Vamos em frente. Entre essas faltas, cumpre se coloque na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus. Logo, se murmuram nas aflições, se não as aceitarmos com resignação. E como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto. Se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos que nos faz perder o fruto que devíamos colher no sofrimento.
É por isso que teremos de recomeçar, absolutamente como se a um credor que nos atormente pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como o operário que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o Senhor: aqui tens a paga dos seus dias de trabalho. A outros, aos venturosos da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que tiverem feito consistir a sua felicidade nas satisfações do amor próprio e nos gozos mundanos. Nada vos toca, pois que recebeste na terra o vosso salário. Ide e recomeçais a tarefa. Então, aqui no primeiro parágrafo diz, entre essas faltas, cumpre se coloque na primeira fiada. O que é a primeira fiada? É a fileira horizontal de pedras ou de tijolos de mesma altura que entram na formação de uma parede, né? Que se coloque na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus. Então, é como se fosse um alicerce. Nessa primeira camada, que estão esses indivíduos que normalmente ali se colocam a carência, a submissão à vontade de Deus. Logo, aqui no texto, logo se murmuramos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. Ou seja, se eu devo a você e eu te culpo porque eu lhe devo, eu te devo mais ainda. Eu devo dinheiro a uma pessoa e eu saio falando mal dela. Pô, ela só fica me cobrando todo dia, ela não vê que eu estou me esforçando para pagar, e aí você propaga cada vez mais a tantas pessoas sobre isso que você está vivenciando. Além da dívida financeira que eu tenho com ela, agora eu tenho também a dívida da maledicência. Então, se eu estou aqui pagando uma dívida e eu ainda reclamo de Deus, então eu estou reclamando da justiça divina. Porque eu estou achando que eu sou maior do que essa justiça. Segundo parágrafo, é por isso que teremos de recomeçar absolutamente como se a um credor que nos atormente pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como o operário que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o Senhor: aqui tens a paga dos seus dias de trabalho. A outros, aos venturosos da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que tiverem feito consistir a sua felicidade nas satisfações do amor próprio e dos gozos mundanos, dirá: nada vos toca, pois que recebeste na terra o vosso salário. Ide e recomeçai a tarefa. Então, se eu fiz por merecer, se eu posso entrar no mundo dos espíritos, tendo por merecer, há uma poupança lá me esperando. O que seria essa poupança? É o merecimento por tudo que eu executei aqui. Por outro lado, se eu me prendi a prazeres mundanos, se eu privilegiei esse tipo de coisa, a história será bem diferente. Vamos em frente? Item 13. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual apanha num golpe de vista a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a curteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. A certeza de um futuro próximo, mais ditoso, o sustenta e anima, e longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Contrariamente para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece esta, e a dor o oprime com todo o seu peso. Daquela maneira de considerar a vida, resulta ser diminuída a importância das coisas desse mundo.
e sentir-se compelido o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros, a receber atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimente. Daí tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, ao passo que com a inveja, o ciúme e a ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência. É isso aí, ó. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ou seja, talvez o sofrimento que esteja passando seja maior do que você precisa, porque você não está sabendo olhar para ele com justiça ou com paciência. Está vendo como a atitude, a postura, o pensamento, o nosso modo de agir tem forte influência na nossa trajetória? Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual apanha num golpe de vista a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a curteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. Então, o que parece imenso, gigantesco para você, sob a ótica da espiritualidade, é muito pequeno. Ficar numa cadeira de rodas é muito doloroso. É muito difícil. Ficar numa cama de hospital é realmente algo que não é fácil passar. Mas se você consegue pensar, isto é o melhor para o meu espírito. Eu vou contrair essa dívida e quando isso passar, eu voltarei a andar. Esse tipo de pensamento, além de te dar esperança, ele te dá energia e condições de enfrentar tudo isso. A nossa forma de pensar sobre o que estamos passando não só facilita essa vivência desse momento tão difícil, mas nos dá a condição de recuperação mais rápida. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima, e longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece esta, e a dor o oprime com todo o seu peso. Daquela maneira de considerar a vida, resulta ser diminuída a importância das coisas desse mundo, e sentir-se compelido o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com a sua posição, sem invejar os dos outros, a receber atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimente. Daí tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, ao passo que com inveja, o ciúme, a ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência. É o que eu acabei de falar, né? Quando você diminui a importância das coisas materiais desse mundo e você passa a pensar no que é mais importante para o espírito, você vai, aqui ó, você vai se sentir compelido a moderar seus desejos. Eu não estou dizendo que você vai se tornar um santo, mas você vai moderar os seus desejos. Você vai moderar essa sua prioridade que você dá em tantas coisas materiais. Você vai começar a pensar sobre eles. Será que eu preciso privilegiar tanto a bebida? Será que eu preciso privilegiar tanto
o cigarro, esses encontros noturnos. Será que isso é realmente importante? Veja bem, eu coloco algumas situações para você refletir. Estamos aqui estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, não apenas para ler o texto que está contido no livro. Como eu já disse anteriormente, para ler o texto, você pode simplesmente, em qualquer momento, passar o texto, mas aqui nós estamos colocando o conteúdo desse livro maravilhoso para o nosso dia a dia, utilizando esse conteúdo para reflexão. Então, aqui, continuando, sentir-se o homem compelido a moderar seus desejos, a contentar-se com a sua posição. Você irá ver a justiça sem invejar a dos outros. Porque vamos pensar, é justo que o outro esteja também naquela posição. Não somos nós que vamos julgar porque ele está naquela posição. Talvez ele tenha feito algo mais do que eu que mereça estar lá. Não me compete analisar esse tipo de coisa. Por que eu estou aqui? Por que o outro está lá? Daí tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma. Então aqui eles estão dizendo que tudo isso, toda essa mudança de postura, toda essa mudança de pensamento, toda essa questão de ressignificar esse momento delicado, esse momento difícil, porque é um momento apenas que você está passando. A partir do momento que eu começo a olhar esse cenário como se algo fosse apenas uma fase, eu sei que não é fácil, mas não temos outra saída. Vamos pensar diferente, vamos tentar analisar que isso é apenas um momento. A partir do momento que a gente começa a trabalhar melhor a maneira que a gente vê tudo isso, você vai sentir que a sua saúde mental vai melhorar, a sua saúde física, inclusive a espiritual. Porque quando você melhora o seu espírito, o espírito vibra e afeta o seu corpo físico nas doenças psicossomáticas, e você vai perceber que você começa a se curar. Você percebe que algumas sensações começam a amenizar. Continuando o texto. Ao passo que com a inveja, o ciúme e a ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência. Então, se você nutre dentro de você a inveja, o ciúme, a ambição, isso só para citar esses três. E você sabe, a gente está estudando aqui já há algum tempo, você sabe que você está errado. Você você voluntariamente está contraindo novas dívidas e aumentando a sua dor, aumentando o tempo de sofrimento. É isso. São muitas reflexões que fizemos hoje, né? Espero que tenham gostado e nos encontramos na próxima semana, na continuação desse capítulo. Uma ótima semana a todos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.